Você está no canal Cortes Canal Espírita Oficial, onde você encontra um resumo dos principais momentos das lives do canal Espírita. Se inscreva aqui no canal, se inscreva também no canal Espírita, o link está na descrição e no primeiro comentário fixo. E bom vídeo! Tô abrindo aqui, viu, pessoal? Eu pensei em 10 tópicos para a gente falar sobre reforma íntima, que vai dar para a gente ter uma ideia bem bacana sobre o que é a reforma íntima. Deixa eu só... Aqui, ó. Beleza, deixa eu ir lá então. Então, pessoal, eu já até... Hoje eu tava vendo aqui esse materialzinho que eu preparei, e aí me veio até a ideia, a inspiração de um vídeo sobre reforma íntima. Vai ser o nosso vídeo do dia 1º de junho, no domingo. Eu vou trazer para vocês 20 exercícios da reforma íntima indicados por Chico Xavier para mudar a nossa vida. 20 exercícios. Eu ia trazer eles hoje também, mas eu vou deixar para o vídeo. Então, ó, resolvi colocar como título desse nosso materialzinho a reforma íntima segundo a doutrina espírita, o caminho para a evolução espiritual. Eu tenho uma certa facilidade para produzir esses materialzinhos, sim, pessoal, porque são anos e anos e anos, muitos anos mesmo planejando aula, né? Isso aqui não é uma aula, não sou professor de espiritismo, não. Sou professor de biologia, mas são anos e anos planejando aula todos os dias, né? Que faz assim até rápido. O caminho para a evolução espiritual, porque para mim, reforma íntima quer dizer evolução espiritual, um caminho para ela, né? Então, pessoal, ó, a doutrina espírita, ela apresenta a reforma íntima como um dos pilares fundamentais para a evolução do espírito. Nós sempre falamos sobre isso. Mais do que um simples conceito, trata-se de um verdadeiro chamado à transformação interior. Eu penso assim, viu, pessoal? Um compromisso diário com o autoconhecimento, a disciplina moral e o desenvolvimento das virtudes. Eu venho falando sobre isso com vocês há muito tempo, né? Reforma íntima é um exercício diário, ou seja, nós temos que ter esse compromisso todos os dias. Além disso, é um exercício de autoconhecimento. Vamos ver aqui. Então, eu separei ela em 10 tópicos. O primeiro, o que é reforma íntima na visão espírita, tá? A reforma íntima, pessoal, ela é o processo consciente de transformação moral do ser humano. É o esforço diário em identificar e corrigir nossas imperfeições, as substituindo por virtudes, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Sempre. Eu sempre falo, espiritismo sem Jesus não é espiritismo, nem aqui nem em lugar nenhum. Essa mudança interior é indispensável para a verdadeira evolução do espírito, pois sem ela o progresso é superficial e temporário. Kardec nos deixou claro que fora da caridade não há salvação, todo mundo sabe disso. E a reforma íntima é justamente o caminho para que essa caridade brote de forma sincera do coração. Nós estamos vendo isso no nosso Evangelho no Lar, toda segunda-feira ao vivo, às 9h30 da noite. A caridade, ela tem que vir do coração. Caridade não é só a gente dar alguma coisa, é a nossa intenção de ver a pessoa bem, sempre com humildade, sempre tendo em mente que nós não somos superiores por a gente estar ajudando, porque agora nós estamos na posição de ajudar, amanhã estaremos na posição de sermos ajudados, né? E a reforma íntima nos dá essa noção de que nós precisamos cultivar a nossa humildade. Ninguém é melhor que ninguém. E a reforma íntima faz com que a gente queira que todo mundo esteja bem. E a gente acaba sendo mais caridoso assim, né? Número 2. Isso é importantíssimo, pessoal. Importantíssimo. Eu venho falando muito sobre isso também. Autoconhecimento como ponto de partida. A reforma íntima começa com o autoconhecimento, como nos orienta a questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando os espíritos benevolentes disseram: conhece-te a ti mesmo. Observar as próprias reações
Reconhecer sentimentos como orgulho, egoísmo, impaciência e inveja é o primeiro passo. Sem saber quem somos, não temos como mudar. A proposta não é se culpar pelos erros, mas usá-los como ferramentas de aprendizado, compreendendo que cada imperfeição é uma oportunidade de crescimento espiritual. Pessoal, o autoconhecimento ele é importantíssimo para a reforma íntima. Por quê? Porque praticando o autoconhecimento, sempre que a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente consegue identificar as nossas virtudes que nós precisamos cultivar e as nossas más tendências que nós precisamos começar a eliminar. Então o autoconhecimento ele é importantíssimo, mas tem que ser um autoconhecimento para valer, sincero. Não é dando desculpa para as más tendências. Eu tenho essa atitude, mas eu preciso ter por isso, por aquilo. Não. É entender que más tendências precisam ser eliminadas. Não precisamos nos sentir culpados quando a gente identificar as más tendências. Nossa, não é possível que eu sou capaz disso, que eu faço isso. Não. As más tendências são inerentes à nossa atual condição evolutiva. Tá certo? Mas nós precisamos identificá-las para a gente tentar eliminá-las. Número 3. A luta contra o orgulho e o egoísmo. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Estava pensando aqui e coloquei no papel. Dentre todos os vícios morais, o orgulho é o... Pessoal, só um minutinho. A Frida voltou. Vem, filha. Aí. Vamos lá. Dentre todos os vícios morais... Dentre todos os vícios morais, o orgulho e o egoísmo são os mais nocivos, segundo os espíritos. Eles são a raiz de muitos males, conflitos familiares, vaidade excessiva, intolerância e indiferença ao sofrimento alheio. A reforma íntima exige vigilância constante contra essas tendências, buscando desenvolver a humildade e o amor ao próximo. Vencer o egoísmo é abrir espaço para a verdadeira caridade, não apenas no ato exterior, mas no sentimento genuíno de empatia e compaixão, que é o que eu venho falando sempre para vocês. O egoísmo, ele nos faz nos fecharmos em nós mesmos. Então a dor do outro não importa mais. Só que nós temos que ser caridosos. Caridade é amor ao próximo. E Jesus nos disse que nós temos que amar o próximo. O orgulho, quando a gente elimina o orgulho da nossa vida, isso nos faz evoluir, nos faz crescer. Porque o orgulho não nos faz enxergar os nossos defeitos, nossas más tendências. E quando alguém nos critica, o orgulho não deixa que a gente tire proveito dessa crítica para a gente evoluir. O orgulhoso, ele se vê ferido quando alguém o critica. Ele se vê ferido. Nós precisamos eliminar o orgulho e o egoísmo. Quando alguém nos criticar, beleza, se for uma crítica que a gente entende que essa crítica vai ser útil, beleza. Vamos entender essa crítica. Se não tiver nada de bom nessa crítica pra gente, ok, é a opinião da pessoa e pronto, acabou. Né? Não tem que nos machucar de maneira nenhuma. Quando a gente elimina o egoísmo, a gente se abre à dor e também à alegria do próximo, certo? Vamos falar mais durante a live, né? Número 4, o exercício diário do perdão. Perdoar, eu sempre falo isso para vocês, é libertar-se. O perdão não é um favor ao outro, mas um presente para si mesmo. Guardar mágoas envenena o espírito e atrasa sua evolução. Na reforma íntima, perdoar é um exercício constante, pois sabemos que o erro faz parte do processo de aprendizado humano.
Não é só o nosso erro, não. O erro dos outros também faz parte desse processo, tá? Assim como erramos, precisamos oferecer compreensão ao erro alheio. A prática do perdão sincero é um poderoso instrumento de cura interior. Mais uma vez, pessoal, quando a gente cultiva a mágoa, o ódio, o sentimento de vingança, é como se a gente bebesse veneno esperando que o outro morresse. Não tem como, né? Então, o perdão, ele nos liberta. Perdoar, pessoal, não é passar a mão na cabeça de quem errou. Não, de maneira nenhuma. Essa pessoa vai responder pelos atos. Quando a gente desencarna, a nossa consciência cobra. Mas o perdão nos liberta. E esse tem que ser um exercício diário, porque a gente não muda de uma hora para outra. Certo? Número 5. A importância da disciplina e da persistência. A reforma íntima, como eu sempre falo para vocês, não é um processo imediato. É um trabalho constante que exige disciplina, paciência e perseverança. Haverá recaídas, momentos de desânimo e dúvidas. Mas cada esforço, por menor que pareça, conta no plano espiritual. O importante é não desistir, mesmo diante das dificuldades. Os espíritos benfeitores valorizam mais, presta atenção, o esforço sincero do que a perfeição aparente. A evolução é um caminho, não um ponto de chegada. Esforço sincero vale mais do que perfeição aparente. Certo? E é o que eu sempre falo para vocês. Reforma íntima é um exercício diário. Ninguém consegue mudar de uma hora para outra. Tá certo? Nós precisamos praticar. Nessa prática vai haver recaídas? Vai. Mas aquilo que conta é a nossa vontade de melhorar. Porque, pessoal, nós precisamos sair dessa reencarnação um pouquinho melhores do que a gente entrou, certo? Número 6. Desenvolvimento das virtudes cristãs. Isso aqui é muito importante. Praticar as virtudes ensinadas por Jesus é a essência da reforma íntima, pessoal. Jesus é o nosso modelo. Os Espíritos falaram isso lá no Livro dos Espíritos. É o nosso maior modelo. Amor, humildade, paciência, tolerância, gratidão, fé e esperança são qualidades que precisamos cultivar ativamente. Cada virtude conquistada representa um avanço real na jornada evolutiva do espírito. Desenvolver essas qualidades é como construir um escudo contra influências negativas e um farol que guia nossa conduta no mundo. É óbvio, né, pessoal? O semelhante atrai o semelhante. Se a gente trabalha para conquistar virtudes, nós vamos atrair quem para perto da gente? Os espíritos superiores, os mentores, os guias, os espíritos amigos, nossos entes queridos que já desencarnaram. Porque nós estamos numa vibração muito boa. Nós estamos cultivando, exercitando a nossa reforma íntima. Estamos atrás das virtudes cristãs, queremos ter essas virtudes nas nossas mãos, praticá-las. Queremos que elas estejam inseridas em quem nós somos. E nesse processo nós vamos vibrar uma vibração bacana, vamos atrair espíritos bons para perto da gente, tá? Número 7. Influência dos espíritos e a sintonia espiritual. A reforma íntima também afeta a qualidade nas companhias espirituais, né? Óbvio que a gente estava falando, que atraímos. Espíritos afins se aproximam conforme nossa vibração. Se cultivamos bons pensamentos, palavras e atitudes, que eu sempre falo para vocês, atraímos espíritos superiores, que nos inspiram e protegem. Mas, se nos mantemos em desequilíbrio, somos alvos de influências inferiores. Por isso, mudar por dentro também é mudar o ambiente espiritual ao nosso redor, criando uma rede de apoio invisível, mas poderosa. Se nós temos pensamentos ruins, palavras ruins, atitudes ruins, quem que nós vamos atrair? Os espíritos que vibram nessa mesma frequência.
Mas se a gente faz aquilo que Jesus ensinou, vigia e ora, é vigiar os pensamentos, palavras e atitudes, e a gente pratica nossa reforma íntima todo dia, nós teremos junto, sempre, os mentores. Pessoal, o pensamento é uma arma poderosíssima de atração. Seja para atrair espíritos inferiores ou superiores, energias boas ou ruins, e até para criar a nossa realidade. O pensamento é uma arma poderosíssima. Nós temos a tendência, a inclinação a nos entregarmos aos pensamentos ruins. Mas nós precisamos começar a praticar os bons pensamentos, tá certo? Número 8, a caridade como expressão prática da reforma íntima. Porque aqui nós estamos falando sobre a mãe de todas as virtudes. A verdadeira reforma íntima se manifesta nas atitudes do dia a dia, principalmente na prática da caridade. Não apenas caridade material, viu, pessoal? Mas a moral, saber ouvir, perdoar, compreender, ser paciente e ajudar sem esperar retorno. O amor em ação é o maior sinal de progresso espiritual. A reforma íntima, que não resulta, presta atenção, em mudança de comportamento e maior sensibilidade ao sofrimento alheio, é apenas teoria. Jesus diz que nós temos que amar o próximo. Eu não consigo ter um sentimento de amor por uma pessoa estranha, que não seja aqui minha família. Então, como que eu vou amar o próximo? A caridade. A caridade é uma forma de você demonstrar amor ao próximo. Lembre-se, com a intenção de ver o outro melhor, com humildade de saber que nós não somos melhores que ninguém. Essa caridade é amor ao próximo. Essa caridade pode ser um alimento que você doa, um dinheiro que você doa, um agasalho que você doa, um medicamento que você doa, a água que você doa. Pode ser o seu trabalho voluntário, o tempo que você disponibiliza a alguém ou a alguma ação, algum trabalho. Pode ser uma palavra amiga, um bom pensamento, uma oração, até o silêncio naquele momento que a gente não tem nada de útil para dizer. Tudo isso é caridade. E assim nós estamos colocando em prática o que Jesus nos pediu, para que a gente ame uns aos outros. Número 9. Pessoal, reforma íntima se resume ao número 9. Eu ia colocar ele como 10, não, mas aí eu pensei, o 10, eu preciso falar que esse é um progresso individual, mas antes disso, vigilância e oração como ferramentas de transformação. Reforma íntima, se a gente pudesse resumir, vigilância e oração. Jesus nos recomendou vigiar e orai. A vigilância espiritual é estar atento aos próprios pensamentos, palavras e atitudes. Já a oração é o canal direto com Deus e com os espíritos superiores. Fonte de inspiração, consolo e força. Através desses dois pilares, mantemos a mente conectada ao bem e fortalecemos a vontade de resistir às tentações e aos impulsos negativos. São práticas simples, mas extremamente eficazes na reforma íntima. Por que nós temos que vigiar os pensamentos? Pensamento se transforma em atitude. Pensamento se transforma primeiro em palavras. Palavras se transformam em atitudes. Atitudes moldam o nosso caráter. Por isso nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Tem que ser bons, sempre. E a oração vai fazer
essa ponte com a espiritualidade. Jesus, quando ele disse vigiai e orai, ele estava ensinando a reforma íntima, tá certo? Número 10, importantíssimo a gente ter isso aqui em mente. Progresso espiritual, pessoal, é individual e intransferível, tá? É fundamental entender. Ninguém pode fazer a reforma íntima por nós. Cada espírito é responsável pelo seu próprio aprimoramento. Pessoas, livros e religiões são guias, mas a mudança real depende da vontade e do esforço pessoal. O destino de cada um está em suas mãos, e que todo progresso moral é conquista eterna da alma. Nós sabemos disso. Não importa o ponto de partida, mas a firmeza com que se caminha. Ninguém vai poder fazer reforma íntima pela gente. Nós não podemos fazer reforma íntima para outra pessoa. Nós podemos e devemos orientar a outra pessoa. Ensinar ela o caminho correto. Ensinar ela a importância de vigiar e orar. Mas a reforma íntima, pessoal, é individual. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Ah, mas eu tive um pai e uma mãe assim, eu nasci naquele lugar assim, eu nunca tive essa oportunidade aqui, aquela outra. Não importa. O progresso espiritual, ele só pode ser percorrido pela mesma pessoa, pela própria pessoa. Não importa o que acontece ao redor dela, é uma escolha. Nós reencarnamos com livre-arbítrio. Então nós somos livres para plantar aquilo que a gente quer. Da colheita, não podemos fugir. Se a gente planta coisas boas, se a gente planta a reforma íntima, nós vamos colher o nosso progresso espiritual. Se a gente planta coisas ruins, colheremos coisas ruins. Certo?